Era uma noite escura como o breu, com o asfalto iluminado, apenas pelos faróis do meu caminhão. O rádio chiava ao fundo, e o som dos pneus cortando a estrada, ecoava no silêncio da madrugada. Eu, Antônio, um caminhoneiro velho de guerra, sempre zombava das histórias assombradas, que meus colegas de estrada contavam, nos postos de gasolina. Acreditava eu que tudo aquilo, não passava de lorota, para assustar os novatos. Mas naquela noite, algo mudou. Eu estava cruzando uma estrada deserta, cercada por uma floresta densa, quando me deparei com uma figura estranha à beira da pista. No início, pensei que fosse apenas um tronco de árvore, ou algo do tipo, mas à medida que me aproximava, percebi que era uma mulher idosa. Vestia roupas esfarrapadas, lembrando aquelas utilizadas por pacientes em hospitais. Meu ceticismo estava a todo vapor, mas algo naquela cena me arrepiou, dos pés à cabeça. Decidi parar o caminhão, afinal, a desolação da estrada me fazia questionar se ela precisava de ajuda. Desliguei o motor e desci do veículo. A velha caminhava lentamente, em minha direção. A cada passo, ela soltava gemidos, que ecoavam na escuridão da noite. Tentei soar confiante, perguntando se estava perdida, e se precisava de alguma assistência. Foi quando ela ergueu os olhos para mim, e sussurrou o meu nome. Antônio, meu filho, você voltou para mim, disse ela, com uma voz rouca e trêmula. Fiquei atônito. Como ela sabia meu nome? A resposta não tardou a vir, pois ela estendeu a mão para mim, agarrando-me, com uma força que parecia desafiar a idade avançada. Foi então que experimentei a pior sensação da minha vida. Era como se a morte em pessoa tivesse me tocado. Uma sensação gelada percorreu minha espinha, e minha alma pareceu se contorcer dentro de mim. Lutei para me desvencilhar daquela garra gelada, recuando com horror. Finalmente, consegui me soltar, e corri apavorado de volta para o caminhão. Sem pensar duas vezes, acelerei o veículo o mais rápido que pude, deixando para trás aquela estrada maldita. Meu coração batia descompassado, e o suor escorria pelo meu rosto. O rádio agora emitia apenas estática, como se a presença daquela velha tivesse desconfigurado tudo ao meu redor. Cheguei a um posto de gasolina, e parei na primeira lanchonete que encontrei. Sentei-me à mesa, ainda trêmulo, e pedi um café para tentar acalmar os nervos. Foi então que, ao contar a história para um colega de estrada, uma garçonete se aproximou. Você viu a velha da estrada, né? Disse ela, com uma expressão sombria. Assenti com a cabeça, perplexo. Essa senhora, meu amigo, é um fantasma. O filho dela morreu atropelado nesta estrada, e a dor foi tão insuportável, que ela enlouqueceu. Foi internada em um hospício ali na cidade, onde acabou falecendo. Meus olhos se arregalaram de surpresa. Aquela história era real? A garçonete continuou, revelando que outros motoristas já haviam relatado a mesma experiência sinistra que eu acabara de viver. É como se ela estivesse presa naquele trecho da estrada, buscando algo que perdeu na tragédia. Muitos tentam ajudar, mas a sensação é indescritível. Você teve sorte de escapar. Após aquele dia, meu conceito de incrédulo foi despedaçado. Aquela velha, ou o que quer que fosse, mudou minha vida para sempre. Continuei minha vida de caminhoneiro, mas agora com uma cautela extra ao cruzar estradas desertas à noite. O sobrenatural deixou de ser uma piada para mim, transformando-se em uma experiência tenebrosa, que carregarei até o fim dos meus dias. E a estrada, uma vez tão familiar, tornou-se um caminho, repleto de sombras e mistérios que, agora, eu temo encarar. Era uma noite como tantas outras, cortando as estradas do Brasil no meu caminhão, junto com meu primo Jorge. O asfalto era nossa casa, as luzes da cidade ficavam para trás, e o ronco do motor era nossa trilha sonora. Sabíamos dos perigos da profissão, o risco de furtos,
os perigos dos acidentes, mas havia um perigo que pairava sobre nós, como uma sombra sussurrante, as assombrações. Já ouvimos histórias sinistras de outros caminhoneiros, contos de encontros noturnos com almas penadas, de estradas malditas, e de vozes que sussurravam ao vento. Eu era cético, como a maioria dos homens das estradas, mas a noite em que encontramos algo, que desafiou toda a lógica, meu ceticismo foi despedaçado. Estávamos em uma estrada deserta, com pouco movimento, e o breu da madrugada se estendendo diante de nós. O rádio chiava baixinho, e a única companhia que tínhamos, era a estrada iluminada pelos faróis do caminhão. Foi quando avistamos uma figura solitária, caminhando pelo acostamento. Uma mulher, segurando algo que parecia ser um bebê, envolto em lençóis. Em um gesto de solidariedade, diminuímos a velocidade e nos aproximamos dela. Jorge abaixou o vidro da janela, e ofereceu carona. A mulher aceitou em silêncio, subindo a bordo, e se acomodando na parte de trás das poltronas. Foi nesse momento, que algo mudou na atmosfera do caminhão. O ar parecia mais frio, e a escuridão lá fora parecia se intensificar. Começamos a fazer perguntas, tentando entender o que uma mulher estava fazendo sozinha, àquela hora da madrugada, carregando um bebê. Mas ela permanecia em silêncio, como se não pudesse, ou não quisesse falar. O desconforto crescia à medida que avançávamos pela estrada deserta. A ansiedade se misturava com a curiosidade, mas algo dentro de nós alertava para o perigo iminente. Foi então que, em um momento de silêncio ensurdecedor, ela quebrou o mutismo. Dorme, dorme, bebezinho, porque a escuridão já chegou. Nós lutamos por nossas vidas, mas a morte nos alcançou. A voz dela era melancólica, uma melodia sombria que cortava a noite. Eu quase perdi o controle do caminhão, com a freada brusca que dei, tomado pelo pavor que aquelas palavras trouxeram consigo. Ao olharmos para trás, a mulher e o suposto bebê haviam desaparecido. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho do motor do caminhão e pelo som abafado de nossos corações acelerados. Nossos olhares se cruzaram, e ambos sabíamos que algo sobrenatural havia acontecido ali dentro. Com um nó na garganta, retomei a direção do caminhão, acelerando para longe daquele lugar. Queríamos distância daquela presença indescritível. Alguns quilômetros adiante, encontramos uma parada de caminhões, e paramos para tentar entender o que havia acontecido. Conversamos com outros motoristas, e a verdade emergiu das sombras. A mulher que vimos na estrada era conhecida na região como um espírito atormentado. Ela e seu bebê haviam morrido em um acidente exatamente naquele trecho, muitos anos atrás. Desde então, sua aparição noturna era conhecida entre os caminhoneiros que cruzavam aquela estrada solitária. Ouvimos histórias de outros que tiveram encontros similares, de vozes que cantavam canções fúnebres, e de um frio cortante que os envolvia. A lenda dizia que ela estava em busca de algo, talvez a paz que lhe fora tirada de forma trágica. Saímos dali com a certeza de que havíamos cruzado o limiar entre o mundo dos vivos e dos mortos. A escuridão daquela noite se tornou uma cicatriz em nossas mentes, uma lembrança constante de que há coisas além da nossa compreensão. O ceticismo que antes nos guiava pelas estradas foi substituído por uma cautela sobrenatural. Desde aquela noite, evitamos aquela estrada, como se ela fosse a própria morada da morte. As histórias que antes eram apenas lendas, ganharam vida diante de nossos olhos, transformando nossa visão do mundo e nos lembrando de que, nas estradas afora, o perigo não se limita apenas aos acidentes e assaltos, mas pode se manifestar de formas que desafiam toda a lógica. E, enquanto o motor do caminhão ronca, ainda ecoam em nossas mentes as palavras daquela canção sombria, lembrando-nos de que a escuridão, uma vez alcançada, nunca mais nos soltará. Estava cruzando as estradas poeirentas de Nevada, nos confins dos Estados Unidos, com meu caminhão roncando alto, na noite escura. A lua mal conseguia se destacar no céu, coberto de nuvens,
e a visibilidade era um desafio constante. Sou um caminhoneiro de muitas milhas, acostumado a enfrentar as longas noites nas estradas desertas, mas o que aconteceu em uma dessas noites ficará marcado para sempre na minha memória. Era uma dessas madrugadas, em que o cansaço já pesava nos ombros, e a monotonia da estrada parecia eterna. As luzes do caminhão cortavam a escuridão, mas pouco adiantavam, diante da densa neblina que se formava ao redor. O rádio estava sintonizado em alguma estação country, tentando me manter acordado com um pouco de música. Foi então que, por alguns minutos, as luzes do céu chamaram minha atenção. Não eram estrelas, nem aviões, mas algo que pairava alto, piscando em cores que eu nunca vira antes. Aquelas luzes dançavam no firmamento, desafiando qualquer explicação lógica. A estrada à minha frente era apenas uma fita cinza no meio da noite. Concentrei-me nela, tentando ignorar as luzes cintilantes, que pareciam brincar comigo. No entanto, a tensão só aumentou, quando notei que as luzes começaram a se aproximar, descendo em direção à estrada. Pisquei os olhos e esfreguei-os, pensando que a fadiga estava brincando com minha visão. Mas as luzes continuaram a se aproximar, iluminando a neblina ao redor. Uma sensação de pavor começou a se infiltrar em meu peito, enquanto eu tentava racionalizar o que estava acontecendo. Foi então que senti um impacto no caminhão, como se tivesse atingido algo no ar. Freiei bruscamente, ouvindo o guincho dos pneus na pista. Desci do caminhão, olhando para trás, temendo o pior. Lá, próximo às rodas traseiras, havia um corpo. Um corpo que não pertencia a este mundo. A neblina escondia parte de sua forma, mas o suficiente era visível para enviar calafrios pela minha espinha. A criatura era magra, com uma cabeça desproporcionalmente grande, e sem olhos visíveis. Sua pele era translúcida, revelando veias escuras por baixo. Mas o mais perturbador de tudo era o líquido viscoso e negro, que escorria de seus membros retorcidos. Meu coração parecia congelado, enquanto eu encarava aquela visão inexplicável. A criatura permanecia imóvel, como se estivesse esperando por algo. Eu hesitei por um momento, e foi o suficiente para que, diante dos meus olhos atonitos, o estranho corpo começasse a se mexer. Em um movimento desajeitado, a criatura se ergueu, seus membros se contorcendo de uma maneira que desafiava todas as leis da anatomia. Um arrepio percorreu meu corpo, e um grito silencioso ecoou dentro de mim. O medo tomou conta, e sem pensar duas vezes, corri de volta para o caminhão. Fechei a porta com um estrondo, ofegante e apavorado. Olhei pelo retrovisor, e vi a criatura se levantando lentamente, como se estivesse descobrindo como usar suas próprias pernas. Seus movimentos eram desengonçados, mas havia algo perturbadoramente determinado em sua abordagem. Meu instinto de sobrevivência gritava, para eu acelerar e deixar aquela visão terrível para trás. Pisei fundo no acelerador, sentindo o caminhão responder com um rugido de potência. A criatura tentou correr atrás de mim, mas seus passos desajeitados a mantiveram para trás. A estrada estendia-se à minha frente, mas o medo ainda pulsava em minhas veias. As luzes do caminhão cortavam a escuridão, e eu me perguntava se aquela visão era real, ou apenas fruto da exaustão e do desgaste da estrada. Enquanto eu dirigia, a neblina começou a se dissipar lentamente, revelando a paisagem que antes estava oculta. Meu coração ainda batia acelerado, e o suor frio grudava a minha camisa nas costas. Aquela criatura, aquele corpo estranho, tudo estava agora para trás, oculto nas sombras que a neblina insistia em abraçar. Continuei dirigindo, a mente mergulhada em pensamentos inquietantes. Quem ou o que era aquela criatura? De onde vieram e por que estavam ali, à espreita nas estradas solitárias de Nevada? Cheguei ao próximo posto de gasolina, e lá, finalmente, encontrei um refúgio para minha agonia. Ao compartilhar minha história com outros caminhoneiros, alguns olhavam incrédulos, enquanto outros tinham histórias próprias, de encontros inexplicáveis nas estradas esquecidas de Nevada.
Aquele episódio mudou minha perspectiva sobre a noite e as estradas desertas. Agora, sempre que vejo luzes estranhas no céu, ou a névoa se adensando ao redor, meu coração acelera, e a lembrança daquela criatura grotesca surge como um espectro na minha mente. Nevada, com suas estradas longas e isoladas, guarda segredos que só podem ser compreendidos por aqueles que enfrentam a escuridão. E, enquanto eu continuar a dirigir pelas noites silenciosas, vou carregar a memória daquela criatura, e a certeza de que há mistérios nas estradas que nem mesmo a luz do dia pode revelar. Eram semanas intermináveis na estrada, entre curvas e retas, o caminhão cortando a escuridão das estradas. O cansaço começava a pesar nos ossos, e as luzes das cidades passavam como fantasmas à distância. Em mais uma noite qualquer, eu percebi que a neblina começou a se insinuar pelos campos. Uma cortina densa que se movia como um espectro faminto, devorando a paisagem. O rádio chiava com vozes distantes, e os faróis do caminhão mal iluminavam a névoa espessa. Decidi estacionar à beira da estrada, preocupado com a falta de visibilidade. Desliguei o motor e, com um cansaço profundo, me recostei na poltrona, esperando que a neblina desse trégua. Os minutos se arrastavam, e a névoa teimava em não ceder. Fui vencido pelo cansaço, e acabei adormecendo na cabine, enquanto a neblina silenciosamente envolvia o caminhão como um véu enigmático. Fui despertado por clarões que atravessavam as frestas da cortina. A princípio, pensei que fossem relâmpagos, mas não havia trovões. A névoa, que antes era um manto opaco, agora parecia vibrar com uma energia desconhecida. Os clarões eram seguidos por barulhos indescritíveis, um murmúrio que se transformava em vozes distorcidas e inumanas. A temperatura dentro da cabine começou a cair abruptamente, como se o frio da própria morte estivesse se infiltrando nas paredes do caminhão. Os vidros embaçaram, e o ar estava carregado de um odor estranho, um cheiro de terra molhada e algo indefinível. Foi então que as batidas começaram. Primeiro, na carroceria, como se mãos invisíveis estivessem arranhando a superfície do metal. Os sons ecoavam pela cabine, penetrando meus ouvidos e fazendo meu coração acelerar. Em seguida, batidas nas portas, ritmadas e persistentes, como se algo ou alguém estivesse tentando entrar. Os gritos começaram a ecoar na névoa, uma cacofonia de vozes angustiadas, algumas chorosas, outras raivosas. Uma multidão invisível parecia estar se aproximando do caminhão, e eu, preso na cabine, sentia a agonia apertar meu peito. Desesperado, busquei por algo que pudesse explicar aquela manifestação sobrenatural. Pensei em rezar, mas as palavras fugiam da minha mente como sombras inalcançáveis. O medo transformou-se em pavor, quando uma sombra, indistinta e grotesca, pareceu deslizar pela janela. Foi como se o tempo parasse, e meu próprio grito se misturou ao coro de vozes. Meus olhos se fixaram na figura sombria, que se aproximava lentamente, contornando o caminhão na neblina. Era uma forma difusa, com contornos indefinidos, mas algo naquela sombra transmitia uma sensação de tristeza e perda. A única saída era fugir. Sem hesitar, liguei a máquina, e o rugido do motor cortou o ar gélido. O caminhão se moveu com dificuldade, como se estivesse preso por alguma força invisível, mas a necessidade de escapar era mais forte. Avancei pela estrada, com o coração batendo descontroladamente. Menos de 1 quilômetro depois, a névoa começou a dissipar, revelando que a escuridão havia escondido. Um pequeno cemitério se estendia ao longo da estrada, cruzes e lápides emergindo como fantasmas silenciosos. O caminhão passou pelo cemitério, e a névoa recuou como um exército derrotado. A estrada, antes dominada pela escuridão e pelos murmúrios sobrenaturais, agora se estendia à minha frente, clara e tranquila. Estacionei o caminhão, ainda trêmulo, à beira da estrada.
O silêncio era quase ensurdecedor depois do tumulto que vivenciei. Saí da cabine, ao observar o cemitério à luz da lua, compreendi a origem do tormento que enfrentei. Aquelas almas, presas entre a névoa e o cemitério, buscavam algo que lhes fora tirado abruptamente. A névoa, como um portal entre os mundos, permitia que seus lamentos ecoassem nas noites solitárias. Eu, inadvertidamente, me tornei parte da tragédia que assombrava aquele trecho da estrada. Voltei ao caminhão, mas agora, cada rangido da carroceria, cada sombra projetada pela lua, me fazia estremecer. As histórias que ouvi de outros caminhoneiros sobre estradas amaldiçoadas e espíritos vingativos ganharam vida diante dos meus olhos. Continuei minha jornada, mas a neblina densa e a lembrança daquela noite assombrada me acompanharam por todo o caminho. As estradas, que antes eram apenas vias para chegar a destinos distantes, tornaram-se testemunhas de eventos que desafiavam a compreensão humana. A névoa, agora, é mais do que um fenômeno meteorológico. É um véu que esconde segredos sombrios, uma cortina entre o mundo dos vivos e dos mortos. E enquanto eu cruzo as estradas, sempre olho atentamente para a névoa, temendo o retorno daquela multidão de almas perdidas que um dia ousou invocar a agonia na solidão da noite.